Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Seja muito bem-vindo a mais um momento onde entramos na presença de Deus. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui, sempre compartilhando a palavra de Deus, sempre compartilhando aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Como é bom começar o dia na presença de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Kellen, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida, já estava com saudade de você por aqui, seja bem-vinda. Fernanda, seja bem-vinda. Dona Heloísa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Bom estarmos aqui, começando mais um dia, né, na presença de Deus. Como é bom, né? Sejam bem-vindas. Vamos iniciar mais um dia de devocional, mais um dia na presença de Deus, aprendendo da sua palavra e de tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar, né? A nossa primeira ação do dia deve exatamente ser essa: estreitar um relacionamento com Deus, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos faz continuar, é Ele que nos faz ficar de pé, né? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Amém, Kellen, obrigado, querida. Vilma, amém. Dona Heloísa, obrigado. Vamos começar o nosso devocional, começar o nosso momento de mais intimidade com Deus. Eu sempre costumo dizer que a nossa vida tem que ser uma vida devocional, né? Uma vida onde a gente precisa separar um tempo no nosso período de 24 horas do dia. A gente precisa separar um tempo para aprofundarmos mais no relacionamento com Deus. Aprofundarmos mais e estar presente nessa intimidade com Deus. O devocional proporciona isso. Mas isso tem que ser diário, né? Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Irla, seja bem-vinda, vamos chegando. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos chegando para a gente começar o nosso devocional. Queridos, durante a nossa caminhada de vida, durante a nossa vida, todo dia a gente vive um momento da vida. Como eu falei, bom dia, Mira. Bom dia, Ana, sejam bem-vindas. Deus abençoe. Como eu falei, a nossa vida, ela acontece num lugar só. A nossa vida acontece num lugar chamado hoje, agora. A nossa vida não acontece lá atrás, lá já foi. A nossa vida não acontece lá na frente, porque ainda não chegou. A nossa vida acontece num momento chamado hoje, chamado agora. Por isso que precisamos viver um dia de cada vez, por isso que precisamos viver os momentos da vida com intensidade. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A existência acontece num lugar chamado agora, hoje. E a gente precisa, na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, de vez em quando parar e avaliar o que estamos vivendo. Avaliar a nossa jornada, o que estamos fazendo. Precisamos avaliar a nossa existência como filho de Deus, como filha de Deus.
Bom dia, Gislaine. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E hoje eu quero falar sobre isso nesse devocional. Hoje o tema do nosso devocional é avaliando a nossa existência. Avaliando a nossa existência. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Você já parou para avaliar a sua vida? Avaliar o que você está fazendo, avaliar a sua caminhada, avaliar para onde você está indo, avaliar os seus passos, avaliar. De vez em quando a gente precisa fazer isso. A gente precisa parar, fazer uma retrospectiva da nossa caminhada, da nossa jornada, do nosso dia hoje e avaliar literalmente a nossa existência. Porque essa existência chamada vida, ela vai passar. Uma certeza que eu e você precisamos ter, eu não estou profetizando isso, só estou dando clareza no entendimento. A nossa vida, ela tem um prazo. Uma certeza que eu e você precisamos ter e jamais podemos ignorar essa certeza é que vamos morrer. E como eu falei no devocional de ontem, a morte é fruto do pecado. Como nós somos pecadores, nascemos pecadores, porque o pecado por um homem entrou no mundo, nós temos um prazo de validade. Bom dia, meu amigo Zaguete, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Isso é uma certeza que a gente tem que ter. A questão é que a gente não sabe aonde, como e quando. São três coisas que pertencem a Deus. Aonde morreremos, como morreremos e quando morreremos. E graças a Deus que isso pertence a Deus. A gente não sabe, senão a gente ia ter uma vida ansiosa, aflita mais ainda. Mas a certeza é que morreremos. Ou, se Jesus Cristo voltar antes, que assim é o nosso desejo, nós seremos levados com Ele. É o que chamamos, na palavra de Deus, de arrebatamento. Também é uma outra certeza que devemos ter. O fato é que a vida ela tem um fim, neste mundo que vivemos. Mas a nossa alma, o nosso espírito continua na vida eterna. Então a gente precisa de vez em quando avaliar a nossa jornada, avaliar os nossos passos, avaliar literalmente a nossa existência como ser humano. E é isso que eu quero propor hoje para mim e para você, através da palavra de Deus, que possamos juntos avaliar a nossa existência. Estamos no caminho correto? Estamos fazendo aquilo que agrada a Deus? Estamos guardando e mantendo a nossa salvação? A nossa eternidade com Deus está garantida? Porque é uma ilusão a gente achar que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Ah, pastor, então você está dizendo que podemos perder a nossa salvação. Sim, isso é bíblico. Eu e você podemos perder no percurso da nossa vida, na jornada da nossa vida, a gente pode perder a nossa salvação. Não existe essa coisa de uma vez salvo, sempre salvo. Não. Eu tenho que viver em santidade. Eu tenho que viver dentro dos valores e princípios do reino de Deus. Eu tenho que viver realmente como um filho e minha filha de Deus. Bom dia, Norimã. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E por isso que a gente precisa dar uma parada na nossa jornada e avaliar a nossa existência. Para onde estamos indo, o que estamos fazendo com a nossa vida, porque o que fazemos com a nossa vida é responsabilidade nossa. Seremos cobrados por isso no fim da vida. Deus vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? Lembra a parábola dos talentos? Que cada um recebeu um valor dos talentos e no final o Senhor perguntou: o que você fez? Isso é uma ilustração da nossa vida. A condução da nossa vida, a jornada da nossa vida é responsabilidade nossa. Isso não deve ser terceirizado.
Porque a salvação, queridos, ela é individual. Infelizmente, eu não posso fazer nada por você em termos de salvação, e você não pode fazer isso por ninguém. Isso é uma coisa individual, é entre você e Deus. Agora, o fato é de que morreremos, e o fato é de que existe uma eternidade. Agora, tem que ficar bem claro isso: existe uma eternidade de salvação, existe uma eternidade de condenação. Isso é fato. Por isso precisamos avaliar a nossa jornada, a nossa existência. É isso que eu quero compartilhar hoje com vocês, essa palavra que Deus colocou ontem no meu coração. E eu quero começar lendo com vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem que se tornou um pastor muito jovem. Ele era conhecido como o filho da fé de Paulo. Ele foi discípulo de Paulo, ele foi instruído por Paulo. E ele tomou conta de uma igreja. Ele era um pastor muito jovem. E essa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu. Ele já estava sabendo que ele iria morrer. E alguns dias depois que ele escreveu essa carta, ele morreu decapitado. Se você não sabe, Paulo foi decapitado. Ele morreu com a espada cortando a sua cabeça. Ele morreu decapitado por amor ao Evangelho. E essa carta, 2 Timóteo, foi a última carta que ele escreveu. E preste atenção no que ele vai dizer aqui. É um versículo muito conhecido, eu já citei ele várias vezes no devocional, inclusive ontem. Mas hoje eu quero trazer informações importantes que vão me ajudar e te ajudar a avaliar a nossa existência, avaliar a nossa jornada, avaliar os nossos passos. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 8 diz assim: Paulo dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ou seja, o tempo da minha partida é chegado. Ele já sabia que ele ia morrer. Então ele falou: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido, a minha vida já está sendo oferecida. Ele estava escrevendo isso para Timóteo: o tempo da minha partida é chegado. Mas eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a coroa que eu vou receber, a premiação, a recompensa por ter vivido uma vida conforme a vontade de Deus, está guardada. A qual o Senhor, o Deus, o justo juiz, o reto juiz, me dará naquele dia, no dia que eu morrer. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo, que ele disse que já iria morrer, já estava sendo oferecido. Bom dia, Rose, bom dia, Rose. Sejam bem-vindas. 2 Roses entraram ao mesmo tempo, né? Sejam bem-vindas. Quanto a mim, a minha carreira acabou, a minha vida chegou no fim. Eu estou sendo entregue agora como libação, sendo oferecido. E ele muito claro entendeu: meu tempo de partida é chegada, mas eu estou com a sensação, eu estou com o sentimento, eu estou com a certeza de que eu combati o bom combate. Ou seja, eu não perdi tempo na minha vida com combates que não valem a pena. Eu não perdi tempo na minha vida com os combates que não têm a ver com o reino de Deus. Eu não perdi tempo na minha vida combatendo aquilo que vai agregar em mim valores, vai me fazer crescer, me amadurecer. Eu não, eu combati um bom combate, aquele que vale a pena, aquele que é para ser combatido.
Eu completei a minha carreira, eu fiz aquilo que Deus me pediu. Eu trilhei os passos que Cristo me orientou, eu andei na direção de Deus. Ele estava fazendo uma avaliação aqui da sua existência. E nessa carreira eu tive dificuldades, eu quase morri apedrejado, eu fiquei doente, eu passei metade da minha vida preso. Mas diante disso tudo, eu guardei a minha fé. Paulo diz, eu guardei a minha fé. E agora eu vou receber o prêmio da justiça, a coroa, que me é guardado por Deus, que é reto e que é um justo juiz. Mas, queridos, ele diz aqui, isso não é só para mim, não, mas também a todos quanto amam o Senhor, a sua vinda. Nesse momento, Paulo estava fazendo uma avaliação da sua existência. E é isso que eu e você devemos fazer, não porque vamos morrer agora, não é isso. Mas precisamos ter a certeza do que estamos fazendo neste mundo enquanto existe vida em nós. Sabe, quando pensamos na perspectiva de que todos vão morrer, quando você pensa na perspectiva que a sua vida vai ter um fim, quais são os valores que realmente importam nessa vida? Quais são os valores que realmente vale a pena a gente lutar por eles, a gente preservá-los? Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe, querido. Você já parou para pensar quais são os valores que realmente importam na sua vida? Será que você não está perdendo tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum? Será que você não está perdendo tempo com sentimentos que atrasam a sua vida? Será que você não está perdendo tempo com muito mimimi, muito tititi? Não. Será que você não está perdendo tempo combatendo combates que não valem a pena? Porque quando Paulo estava próximo da morte, ele avaliou a sua existência a partir de alguns critérios. E hoje a gente vai aprender esses critérios para a gente poder avaliar a nossa existência. Todo cristão, todo ser humano, na verdade, deve avaliar a sua existência a partir de critérios realmente válidos, critérios realmente eternos. Mas isso não é só na hora da morte, mas no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa existência. De tempo em tempo devemos refletir sobre a nossa vida e fazer uma avaliação da nossa existência, se realmente estamos sendo aquilo que Deus quer que sejamos. Porque às vezes a gente deixa a nossa vida no piloto automático. Porque a rotina da vida, ela produz essa questão do piloto automático, é natural. Por isso que a gente tem que viver um dia de cada vez e aproveitar o máximo desse dia e tirar esse dia do piloto automático e começar a observar o que fazemos com a nossa vida. Porque todos os dias Deus tem novidade para nós. Todos os dias Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Todos os dias Deus fala conosco. Todos os dias Deus nos dá uma direção, um caminho, uma rota a percorrer. Todos os dias Deus tem uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida. Então temos que tirar a nossa vida do piloto automático e conduzi-la conforme a vontade de Deus para nós. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Não deixe a sua vida no piloto automático, não. Eu sei que todo dia você acorda e vai trabalhar. Eu sei que todo dia você acorda e tem os seus afazeres. Existe a rotina da vida, mas é na rotina da vida que a vida acontece. É no movimento da vida rotineira que a nossa existência avança, que a nossa existência caminha. Mas essa existência, ela de vez em quando precisa ser avaliada. Será que está valendo a pena? Será que é isso mesmo? Será que eu estou na rota correta?
Será que eu estou vivendo aquilo que Deus tem como propósito da minha vida? A vontade de Deus para a minha vida está sendo vivida nesse momento chamado agora, hoje? E foi isso que Paulo fez. Esse versículo que lemos de 2 Timóteo nos mostra pelo menos 3 critérios, a partir dos quais cada um de nós devemos avaliar a nossa existência. E eu quero falar desses 3 critérios que eu observei nessa palavra. Que eu vou ler de novo esse versículo antes de iniciarmos esses 3 critérios, para que você possa perceber nas entrelinhas o que Deus quer nos falar nesta manhã. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 8 diz assim, Paulo dizendo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, mas combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos os quanto amam a sua vinda. E quais são os critérios que eu pude observar e que existem, que Paulo usou para avaliar a sua existência e que vão nos ajudar a avaliar a nossa existência? Primeiro critério, em que tipo de combate estamos envolvidos? Em que tipo de combate eu e você estamos envolvidos na nossa vida? Paulo disse, combati o bom combate, ou seja, se existe o bom combate, existe também o mau combate. Numa outra versão, se eu não me engano, a versão NAA da Bíblia diz assim, lutei na competição nobre, eu lutei naquilo que vale a pena. Então, o primeiro critério que você precisa usar para avaliar a sua existência é que tipo de combate você está envolvido. Que tipo de luta você está travando? Em nossa existência, a gente deve decidir em qual combate queremos nos envolver. Paulo se envolveu no bom combate. E isso deixa muito claro que se existe o bom combate, existe o mau combate. Aquele que nos faz perder tempo, aquele que nos faz atrasar a vida, aquele que às vezes nos faz perder o foco da nossa jornada, do nosso objetivo como filhos e filhas de Deus. E eu pergunto nesta manhã para você, qual é o seu combate? Aquele combate onde as pessoas entram apenas pensando nelas, buscando coisas e valores transitórios, desprezando as outras pessoas, desprezando a vida no sentido completo, entra numa competição desenfreada, sem fim, só para suprir uma necessidade. Combate onde você está lutando para acumular riquezas, buscar fama. Qual é o combate que você está lutando? Será que esse combate que você está vivendo hoje é o bom combate? Será que esse combate que você está travando vale a pena? Será que é um combate que vai manter a sua salvação? Será que é um combate que está te levando para os caminhos do Senhor e fazendo você viver a vontade dEle para você? Será que você não está envolvido em combates, por exemplo, que não são nem seus, é de terceiros? De repente você tomou a dor de alguém e está lutando uma luta que não é sua. Está travando uma batalha que não é sua. Você já parou para pensar nisso? Você está combatendo o bom combate? Será que você já não está combatendo um combate que já foi perdido? Entenda uma coisa, queridos, nem sempre ganharemos as nossas lutas.
Não perdemos a guerra, mas nem sempre ganharemos. Existem batalhas que já perdemos. E por que você continua lutando uma luta que já foi? Uma luta que já passou? Você está gastando energia, você está gastando foco, você está gastando tempo, e a batalha já foi. Você perdeu. Bola para frente, vira a página e continua, que vem a próxima batalha. Não perca tempo. A palavra de Deus é muito claro. Existem portas que Deus abre e ninguém fecha. Mas existem portas que Deus fecha e ninguém abre. Entenda isso. Existem batalhas que você já perdeu. Nem sempre ganharemos. E Paulo deixou bem claro: eu combati o bom combate. Devemos combater o bom combate. O bom combate é aquele combate que não atrasa a nossa vida, que não faz a gente perder tempo, que acrescenta valores do reino na nossa existência. Combates que ainda não foram perdidos, eles podem ser ganhos em Cristo. Esse é o bom combate. Então começa a avaliar a sua existência, começa a avaliar a sua vida e vê se você está no caminho correto. Paulo, no final da sua vida, ele falou: eu combati o bom combate. Ele fez uma avaliação dessa jornada, dessa caminhada, dessa vida. Ele falou: sim, eu combati o bom combate. Eu entrei em lutas que valeriam a pena, que valeu a pena. Eu entrei em lutas que agregaram valores em mim. Eu entrei em lutas que me fizeram amadurecer. Eu entrei em lutas que me fez um cristão melhor. Eu entrei em lutas que me fez um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Foi nessa luta que eu entrei. Ei, queridos, existem lutas que não valem a pena. Não lute, não se envolva. Existem lutas que já perdemos, então vira a página. Que vem a próxima luta. Porque a nossa vida é uma guerra. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Então, o primeiro critério para você avaliar a sua existência é se você está envolvido num bom combate. Em que tipo de combate você está envolvido? Sabe, como eu falei, existem combates que já foram perdidos. Nem sempre ganharemos todas as batalhas. Nesse caso, vira a página e continua. Paulo, ele entendeu isso claramente. Existiram batalhas que Paulo perdeu. Afinal de contas, ele foi preso. A maioria das cartas que Paulo escreveu foi dentro de uma prisão, que a gente chama de cartas da prisão. Mas Paulo entendeu que quando o combate é perdido, ele não deve mais gastar energia nesse combate. Ele não deve mais perder tempo nesse combate. Então não perca tempo. Combata o bom combate. Agora olha o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. É uma clara noção de que independente dos combates perdidos, a vida continua. Olha o que ele disse: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, eu não vou ganhar sempre, o que passou, passou, eu não venci, não importa. Me esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão na minha frente, adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Mantenha o seu foco nas coisas que estão adiante de você. Mantenha o seu foco naquilo que Deus te colocou como carreira, como proposta de vida, como jornada a ser percorrida. Mantenha o foco. Não fique batalhando combates que já passaram. Não fique batalhando combates que não vão te levar a lugar nenhum. Olhe para frente, prossiga para o alvo. Olhe para as coisas que estão adiante de você. Tem muita gente que vive do passado. Tem muita gente que fica preso a sentimentos antigos. Tem muita gente que fica de cara emburrada porque não está de bem com a vida. Olhe para frente, viva na alegria de Cristo. Os seus melhores dias estão à sua frente, não estão lá atrás. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para aquilo que Deus me deu, para os planos de Deus para a minha vida. Isso é combater o bom combate. É continuar olhando para frente. Muita gente só consegue enxergar os problemas, o que passou. Viver do passado aprisiona. O passado é uma âncora que não faz a gente caminhar. Jesus Cristo deixou muito claro: eis que faço nova todas as coisas. Devemos viver, queridos, novidade de vida todos os dias. Hoje é um dia novo. Hoje é um dia novo, um presente novo, uma dádiva nova que Deus coloca diante de nós. Viva hoje ou agora intensamente, profundamente, porque pode ser o último dia da sua vida, como pode ser o último meu. Não sabemos. Viva intensamente dentro dos planos, do propósito, da vontade de Deus. Combata o bom combate da vida. A vida é linda e ela está aí para ser vivida. E qual foi o bom combate que Paulo se envolveu? Foi o combate de viver para Deus. Foi o combate de viver os planos de Deus para a vida dele. Foi o combate de estabelecer o reino de Deus na terra. Foi o combate de viver valores e princípios desse reino. Foi o combate que ele aprendeu a viver em Cristo Jesus. Foi o combate que preservou a sua fé. Foi o combate que preservou a sua salvação. Que tipo de combate você está envolvido? Naquele em que o mundo te faz distanciar de Deus ou aquele que te faz aproximar de Deus? Avalie os combates que você está lutando. Avalie os combates que você já perdeu, ignore e anda para frente. Prossiga para o alvo que está diante de você. Amém? Vocês estão comigo? O segundo critério que devemos usar para avaliar a nossa existência, se estamos no caminho correto, se estamos fazendo aquilo que Deus deseja de nós, em que ponto da carreira, da sua vida, você pretende chegar? O que você pretende alcançar nessa sua jornada, nessa sua caminhada? Esse é o segundo critério. Em que ponto da carreira da vida, da sua jornada você pretende chegar? Não estamos aqui falando de carreira profissional. Isso, a carreira profissional é um detalhe. Ela deve ser aumentada, ela deve ser crescida, ela deve ser conquistada. Mas eu estou falando aqui da corrida da vida. Nessa corrida, nessa jornada na qual estamos inseridos. Isso tem a ver com o propósito para qual Deus nos chamou.
Entenda uma coisa, querido, você tem um chamado para a sua vida. Agora entenda outra coisa importante. Quando eu falo chamado, a maioria das pessoas pensam num chamado ministerial. Existe o chamado ministerial. Existem chamados de pastores, de pastoras, de evangelistas, de missionários. Existe sim. Isso é um chamado específico. Algumas pessoas são chamadas para esse tipo de vida ministerial. Mas todos nós temos um chamado. Entenda uma coisa, a sua vida é um chamado. Porque Deus te chamou para viver abundantemente e plenamente nele. Esse é o seu primeiro chamado. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A sua vida é o seu chamado. Então, dentro do seu trabalho, você tem que viver o seu chamado, ou seja, viver plenamente. Dentro do seu casamento, você tem que viver o seu chamado, viver o casamento intensamente. Na relação com seus filhos, você tem que viver o seu chamado, viver esse relacionamento com seus filhos intensamente. A sua vida é o seu chamado. Todos nós fomos chamados a viver plenamente, profundamente, intensamente. E você está fazendo isso? Você está vivendo profundamente, intensamente o chamado que Deus te deu para viver? Entenda, como eu disse no início do devocional, essa vida que vivemos, a forma que a conduzimos, é responsabilidade nossa. Não devemos terceirizar a nossa vida a ninguém. Afinal de contas, o chamado é nosso, de viver uma vida que recebemos de Deus. Porque Deus, quando nos acorda de manhã, como eu sempre falo, Deus, quando nos acorda de manhã, Ele está dizendo para mim e para você: ei, o meu plano continua de pé, o meu chamado continua de pé, para que você possa vivê-lo intensamente. Essa é a carreira. Será que você vai chegar no final da sua vida e dizer que nem Paulo disse: completei a carreira, completei a corrida? Ou seja, eu exerci o meu chamado com excelência, com aquilo que Deus esperou de mim. Sabe, ele disse isso porque ele estava perto da morte. Paulo disse isso. Que não é o nosso caso. Mas a pergunta é: você continua na corrida da vida que Deus te propôs? Você continua na caminhada rumo a cumprir totalmente o propósito para qual você foi chamado? Ou você já está desistindo? Ou você já está entregando os pontos? Ou você está paralisado, paralisada? Ou você está estagnado e a sua vida não anda, você não caminha, por depressão, por passado, por sentimentos ruins, por decepções da vida? Deus não te chamou para isso. Sabe, queridos, quando você não vive, quando você estagna a sua vida por sentimentos, por dores, por traumas, você parou de viver o seu chamado. Quando você se paralisa por causa do medo, quando você não arrisca a viver plenamente em Deus, quando você não se coloca em movimento, quando você não exercita a sua fé de que Deus é por você, você parou de viver o seu chamado. E aí, queridos, você não vai completar a carreira que te foi proposta. Ela foi perdida no meio do caminho. Ei, levanta. Continua a carreira, completa essa carreira. A sua vida é o seu chamado. A sua vida é o seu chamado. E essa vida é responsabilidade sua de trilhá-la. Lembra o que eu falei? Quando chegar no final da vida e você se encontrar com Deus, uma das coisas que Ele vai te perguntar é: o que você fez com ela? O que você fez com o que eu te dei?
Como eu falei, a parábola dos talentos. O que você fez com essa vida que eu te dei? Você viveu plenamente? Você completou a carreira? Você combateu o bom combate? O que você fez com ela? Não terceirize a sua vida. Ela é responsabilidade sua. O que você colhe hoje é o que você plantou. O que você vive hoje é fruto das escolhas que você fez. Tudo isso é responsabilidade sua. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com essa carreira que te foi proposta? Isso faz parte da avaliação da sua existência. Combata o bom combate e continue na carreira que te foi proposta para você completá-la. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Preste atenção nesses dois versículos de Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezado vergonhosamente, mas ele assentou-se à direita do trono de Deus. Olha que versículo tremendo e quanta riqueza de conteúdo. Nós estamos rodeados de testemunhas. Aí você vai falar, pastor, onde estão essas testemunhas? Aqui. Aqui. Esses homens, a maioria deles, combateram um bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Essas são as testemunhas no qual somos rodeados. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus sempre, porque lá veremos homens e mulheres que combateram um bom combate, que completaram a carreira e guardaram a fé. Hoje estamos falando de um deles, que foi Paulo. Mas tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó, tem Moisés, tem Ana, tem Davi, tem Salomão. Um monte de testemunhas de que é possível. De que é possível. Agora, nessa jornada da vida, precisamos nos livrar de pesos que nos atrapalham. O pecado é um deles. O pecado é um deles. Batalhas que não são nossas é outro peso que nos atrapalha na jornada. Por isso que a gente precisa entender que a vida com Cristo é uma vida mais leve, é uma vida mais suave. O próprio Jesus Cristo diz, está difícil, está pesado, você não está conseguindo dar os passos direito nessa carreira que foi proposta, você está cheio de peso, você está carregando coisas que não são suas, você ainda não conseguiu livrar de coisas lá para trás que ficaram pendentes e que está te amarrando e que não está deixando você caminhar. Jesus Cristo, diante disso, ele diz, vinde a mim. Vinde a mim, ele está dizendo, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu, diz o Senhor, vos aliviarei. Tirarei essas coisas que atrapalham a sua jornada. Toma do meu jugo, que é suave, que é leve. Toma do meu fardo, que é mais leve. Querido, isso é uma decisão. Ele já chamou, vinde a mim. Agora, ir a Ele é uma decisão pessoal. Eu não posso ir por você.
Eu posso interceder em oração, mas ir por você não tem como. Mas Jesus nos convida nessa manhã: vinde a mim. Quer continuar essa carreira com mais leveza? Quer continuar essa jornada com mais tranquilidade? Vem a mim. Você aí que está sobrecarregado, você que está aí cansado e precisa completar a carreira, ei, eu estou aqui, diz o Senhor. Vinde a mim. O problema é que a gente não vai. Não perca tempo, vá. Tenha uma vida mais leve. Aqui, Paulo deixou claro aos Filipenses: livra-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, porque precisamos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Correr com perseverança é viver um dia de cada vez, é não desistir. Entregue o seu peso ao Senhor e complete essa carreira com mais leveza, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus Cristo completou a sua carreira, Jesus Cristo combateu o bom combate, Jesus Cristo guardou a sua fé. E eu acho lindo o final desse versículo. O final desse versículo diz: Ele, quem ele? Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Você sabe o que significa isso? Jesus Cristo, quando olhou para a cruz, ele sentiu alegria. Ele sentiu alegria. Porque quando ele olhou além da cruz, ele viu eu e você. Essa alegria foi proposta para ele, da remissão dos nossos pecados, da salvação, da justificação da nossa vida, de nos tornarmos filhos e filhas. Olha o que Paulo deixa claro: pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz por mim e por você. E você vai desistir? E você vai parar no meio do caminho? E você vai ficar cheio de mimimi, cheio de coisa por causa dos problemas da vida? Queridos, continua com perseverança. Entregue o seu fardo a Jesus, entregue o seu peso a Jesus e continue uma vida proposta por Deus mais leve. Ele suportou a cruz por mim e por você, por uma alegria que foi proposta. Continua. Segue em frente. Combata o bom combate e complete essa carreira que te foi proposta com alegria, com felicidade. Porque Deus espera isso de você. No momento mais difícil de Jesus Cristo, ele suportou com alegria. Porque ele me viu e te viu com vida, salvo, lavado pelo seu sangue, remido, justificado. Não desista. Não desista. Como é que você tem administrado essa sua carreira, essa jornada que você está percorrendo? Jesus foi até o final. Paulo foi até o final. Muitas testemunhas, no qual somos rodeados por elas, foram até o final. E você? Você ainda está no processo. Você ainda está na jornada, eu também. Mas essa jornada, ela precisa ser completa. Ela precisa ser completa. Amém?
Terceiro e último ponto, terceiro e último critério que devemos ter para avaliar nossa existência, para avaliar se estamos realmente vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para nós. O terceiro critério é como lidamos com a fé que um dia abraçamos. Como vivemos com essa fé que um dia abraçamos? Como é que está a sua fé? Ela está firme ou ela está abalada? Você pode dizer que você tem uma fé inabalável? Você pode dizer que você tem uma fé alicerçada na verdade de Cristo? Um dos critérios para a gente avaliar a nossa existência, a nossa jornada, é exatamente isso. Como que a gente lidar com essa fé que um dia abraçamos? Porque Paulo disse no final: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. A fé é tão importante, ela é tão valiosa, que ela precisa ser guardada, ela precisa ser preservada. Bom dia, Fê, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Pilates, seja bem-vindo, querido. A sua fé é protegida, a sua fé é guardada. Tudo aquilo que a gente considera de valioso, a gente guarda. E é isso que Paulo está nos ensinando. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé, eu conservei ela. Entenda uma coisa, precisamos guardar a fé em pelo menos 3 sentidos. No sentido de conservá-la, mediante aos ataques do ceticismo, eu já vou explicar isso, e de Satanás. Precisamos conservar a nossa fé através do ceticismo de Satanás e de nós mesmos. Porque às vezes nós nos autossabotamos. Precisamos preservar. Porque um homem sem fé, uma mulher sem fé, ele está morto espiritualmente. Ele não consegue mais dar um passo. Porque o que nos movimenta na vida é a nossa fé em Deus. A nossa vida é um movimento na cadência da fé. Eu falei isso no devocional de ontem. O que nos faz caminhar, o que nos faz dar um passo, o que nos faz viver o dia de hoje é a nossa fé, alicerçada na verdade de Cristo, na sua palavra, nesse Deus maravilhoso. A nossa fé deve estar alicerçada nela. E a gente deve guardá-la, principalmente desse mundo cruel que tenta atacar a nossa fé todos os dias. Queridos, não podemos brincar de ser crente, não podemos brincar de ser cristão, porque Satanás não brinca de ser diabo. Pedro disse, ele é como um leão que fica ao redor, rugindo o tempo todo, assustando, causando medo, causando pânico, tentando encontrar uma brecha para ele entrar e fazer a festa dele. Não. Precisamos preservar a nossa fé. A nossa fé é um muro de proteção. Devemos guardar a nossa fé, proteger a nossa fé. O mundo hoje está cercado de ceticismo. Para você entender o que é ceticismo, é qualquer atitude de questionamento sobre os conhecimentos e fatos reais que são inegociáveis. São filosofias que tentam agredir com aparência de verdade, doutrina de qual não tem valor real. Isso a gente também chama de sofismo. O que é o sofisma? É uma falsidade com aparência de verdade. Existem, por exemplo, as doutrinas na vida humana, na humanidade, que têm aparência de verdade. Quando você entra por ela, é só falsidade. A verdade aparente te atraiu. Isso é o ceticismo. É o sofismo.
O mundo é cercado disso e isso nos é bombardeado todos os dias. Querendo atacar a sã doutrina, que é a doutrina de Cristo, a verdade de Cristo. E muita gente se envolve nesse caminho. Agora entenda, só um homem chamado Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse: eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade, eu sou mais uma vida. Não, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho, só existe um. Tudo leva a Deus? Não. Tudo é Deus? Não. Porque o mundo é assim. Faz o que o seu coração manda. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Só um caminho leva a Deus. Só uma verdade leva a Deus. Só uma vida leva a Deus. E isso chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cuidado, o ceticismo está aí. Cuidado, o sofisma está aí. Não se iluda. Tanto o ceticismo quanto o sofisma geram prazeres momentâneos. E eu costumo chamar esses prazeres de prazeres de atração. Prazeres de atração. Cuidado. A sua fé pode correr risco. A sua salvação pode correr risco. Cuidado. Não se iluda. Só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. Então preserve a sua fé para você continuar nesse caminho, continuar nessa verdade e continuar nessa vida. Amém? Eu quero finalizar esse devocional dizendo uma frase para vocês que eu anotei aqui no meu esboço e finalizar com 2 versículos. Entenda uma coisa: a maneira como vivemos a nossa vida, de acordo com os critérios da vida, desses 3 critérios que Paulo nos apresentou, que é: que tipo de combate você está se envolvendo? É o bom combate ou é o mau combate? É o combate que vale a pena? É o combate que agrega realmente o reino de Deus na sua vida? Segundo critério, em que ponto da carreira você pretende chegar? Em que ponto da carreira você pretende chegar? Dessa carreira que foi proposta, chegar na salvação, chegar no reino de Deus? E como você lida com essa fé que um dia você abraçou? Você aguarda, persevera? A maneira como vivemos esses critérios terá consequências eternas. Consequências eternas. Mas continua a jornada. Continua essa carreira que te foi proposta. Continua caminhando naquilo que Deus te chamou. Entenda, a sua vida é o seu chamado. E eu quero terminar com 2 versículos. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Esses versículos que eu vou pronunciar aqui, que eu vou ler aqui, não escute só com os ouvidos, escute com o coração. E grave isso na sua mente, na sua alma. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, nos diz: o Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Isaías capítulo 45, versículo 2.
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Existe uma carreira, existe um combate, existe uma fé. E adiante de nós, nos fazendo combater o bom combate, fazendo completar a carreira e fazendo guardar a nossa fé, vai o Senhor, aplanando os caminhos, endireitando os caminhos, quebrando as correntes. Você não está sozinho, você não está sozinha. Nesse combate, nessa carreira, nessa fé. Eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor, até o fim dos tempos. Continua. Às vezes precisamos parar a nossa jornada e avaliar a nossa existência, se estamos realmente fazendo aquilo para qual fomos chamados. Se estamos realmente fazendo aquilo para qual fomos chamados. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. E vamos orar. Vamos orar para que essa palavra seja penetrada no nosso coração e que possamos realmente enxergar através da sabedoria que vem de Deus, através do discernimento que vem do Espírito, se estamos realmente combatendo o bom combate, se estamos realmente trilhando a carreira real que nos foi proposta e se estamos realmente guardando a nossa fé, protegendo a nossa fé, para um dia, como Paulo, chegarmos no final da nossa vida e dizer: combati o bom combate, completei, finalizei a carreira, guardei a fé. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença com o nosso coração cheio de gratidão. Gratidão porque o Senhor nos chamou nesta manhã para estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Deus, por não ter desistido de nós. O Senhor nos acordou, nos deu mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade para recomeçar, mais uma oportunidade para tentar de novo, mais uma oportunidade para viver intensamente e profundamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso nosso coração se enche de alegria de saber que o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus, em nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos acordar e dizer que os planos que o Senhor tem para nós continuam de pé, que o chamado que o Senhor tem para nós ainda está latente na nossa existência e que possamos hoje viver esse chamado, trilhar nesse chamado que é a nossa própria vida, porque o Senhor nos chamou para viver uma vida plena, abundante, cheia da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Por isso, Pai, nos dê ousadia, coragem, ânimo para viver esse nosso chamado. Que os nossos olhos jamais se desviem do nosso real foco, objetivo e alvo, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos estar atentos, Senhor, em nossa jornada da vida, se estamos realmente combatendo o bom combate, o combate da fé, o combate da perseverança, o combate da convicção de que temos um Deus vivo e fiel. Combates que vão agregar em nós amadurecimento, combates que vão fazer de nós pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, combates que vão fazer o Seu reino crescer e espalhar, combates que vão glorificar o Teu nome. Esses são os verdadeiros e bons combates da vida.
Abra os nossos olhos, Pai, e nos faz enxergar aqueles combates que já perdemos, aquelas batalhas que já perdemos e não vale a pena mais lutar, insistir. Que possamos virar a página e continuar a vida, esquecendo das coisas que para trás ficaram, mas prosseguindo para as que estão adiante de nós. Porque os melhores dias da nossa vida estão à nossa frente. Não faça mais, Senhor, nos olharmos para trás. Não permita ficar preso a sentimentos, a coisas que nos atrasam. Nos renova, Senhor, na Tua presença e tira de nós tudo aquilo que não tem a ver com o Teu reino, que não tem a ver com o Senhor. Acrescenta em nós mais fé, mais coragem, mais força para continuarmos essa carreira que nos foi proposta. Uma carreira onde o Senhor está conosco, vai adiante de nós, nos ajudando. Pai, nos ajuda a guardar a nossa fé deste mundo cruel, deste mundo que os valores estão completamente invertidos. Ajuda-nos a preservar a nossa fé, a mantermos uma fé inabalável, alicerçada nessa rocha que é Jesus Cristo. Porque, mantendo esses 3 critérios, estaremos seguros no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra que nos renova, nos reanima e que possamos daqui para frente combater o bom combate, continuar a carreira que nos foi proposta e ir a cada dia guardando a nossa fé. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo por esses que estão online comigo. Estenda a Tua boa mão e os abençoa, Pai. Os abençoa em tudo. Todas as esferas da vida deles possam ser alcançadas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu renovo, pelo Teu Espírito. Toca agora, Pai, e que haja transformação, restauração em cada vida. Aqueles que precisam de cura, Pai, sejam curados agora em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma restauração, sejam restaurados agora em nome de Jesus. Visita casamentos, visita os filhos, visita as empresas, os negócios, o trabalho e movimenta as águas, Senhor, em favor dos Teus filhos. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda angústia, toda incredulidade, toda ansiedade, toda dor. Caia por terra agora em nome de Jesus Cristo e que encontre neles espaço só para receber a Tua paz, o Teu alívio, o Teu renovo, o Teu Espírito. Obrigado, Pai. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios e que eles possam continuar firmes, combatendo o bom combate, completando a carreira, caminhando na direção que o Senhor apontou e guardando a fé, mantendo essa fé inabalável. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja uma palavra de renovo, de ânimo, e que eles possam também combater o bom combate, continuar a carreira e guardar a fé. Que eles sejam tocados também por esta palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a caminhar, cheio da Tua graça, da Tua unção sobre nós. E que possamos chegar no final do dia e dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que essa palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês possam ter essa palavra de hoje ecoando nesse dia. E que vocês lembrem de parar um pouco e avaliar a sua existência, vendo se você está combatendo um bom combate. Amém, amém, querido. Avaliando se você combateu o bom combate, se você está vivendo a carreira que te foi proposta e se você está realmente guardando a sua fé. Esses critérios são fundamentais para você avaliar a sua existência e continuar a sua jornada que Deus propôs para você. Nunca esqueça, a sua vida é o seu chamado. A sua vida é responsabilidade sua. Veja o que você vai fazer com ela. Amém? Eu continuo orando por vocês
todos, que vocês continuem firmes nessa grande jornada, linda e maravilhosa, dada por Deus, que se chama vida. Vive intensamente, plenamente no Senhor, pelo Senhor e com o Senhor. Jesus te ama profundamente. Viva esse amor na sua vida. Amém, querido? Que Deus os abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Que Deus os abençoe e até amanhã.